Sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e vim falar um pouquinho sobre pouca coisa sobre a Terra plana, né, em relação às escrituras e a interpretação globalista sempre equivocada disso, né? Eu fico impressionado com a interpretação dos globalistas em algumas coisas das escrituras. Eu vou ser bem sucinto, o vídeo vai ser rápido, então só peço que vocês prestem atenção e assistam até o final. Eu vejo muito eles quererem, isso vem aí do ativismo ateísta, né? Neo-ateísta, de querer, por exemplo, utilizar, tem um trecho lá em Levítico, né, que classifica morcego como ave, lá das comidas impuras que os hebreus não podiam comer, segundo a lei de Moisés, olha só. Então, lá na hora de classificar os animais impuros, na parte das aves, inclui-se o morcego, né? E aí eles falam, a Bíblia não sabia nem que morcego não era ave, era mamífero, né? Então, primeiramente, né, a gente precisa colocar que quem escreveu aquilo foi Moisés, né? Segundo o que consta, né? Então, na hora de classificar lá, para escrever lá os seus estatutos sobre a alimentação que era proibida. Então o que acontece? Animais impuros, segundo Moisés. É óbvio que não existe nenhum animal impuro. Toda a criação ela é pura e tem os seus objetivos. Então já está errado por aí, né? Então é uma classificação de Moisés para a lei de Moisés, né? Não tem nada a ver com o Criador do céu e da terra, que criou inclusive as aves e tudo mais, e tudo que os outros animais. Então a gente não deve... a classificação de Moisés, que ele classificou lá para a lei dele como aves impuras. Então é preciso entender que muito mais do que uma lei religiosa, Moisés tinha um objetivo também. Muitas das leis dos estatutos de Moisés não tinham nada a ver com religião, e sim com saúde pública. Entendeu? Então começa ali realmente, aquele povo justamente começou a crescer por conta daquela lei ser tão rígida. Muitas leis incluíam, não tinha nada a ver com religião, como é uma dessas. Ele classificou de animais impuros porque muitos transmitiam doenças, que naquela época não se tinham medicamentos para isso. Então ele, se eu não me engano, classificou o porco, classificou o morcego. Então eram animais que transmitiam doenças e que ele proibiu por conta disso, e não por ser impuro em relação às coisas espirituais, porque tudo criado pelo Criador é perfeito, né? E tem os seus objetivos, com certeza. O Criador não ia criar nada à toa. Então muitas das leis de Moisés as pessoas confundem porque eram leis de saúde pública. Por exemplo, uma lei interessante era que quando a mulher menstruava, o marido tinha que ficar 7 dias sem olhar ela ficava lá isolada na tenda. Então tudo isso tem a ver com proliferação de bactérias, de vírus. Naquela época não existia antibiótico, então muita gente morria, e por conta daquilo foi criado leis e estatutos por Moisés, certo? Isso são palavras de Moisés para aquela época, para aquele povo, que hoje em dia não tem mais cabimento, né? Até porque a aliança agora é outra, depois da morte do Messias, mas todo mundo já sabe disso, né? O período da graça, a lei é a lei, a graça é a graça, e a gente já sabe disso, a interpretação é simples, mas eles não sabem interpretar isso. O segundo fato é que a gente precisa entender, até Moisés estava errado em classificar o morcego como ave? É óbvio que não. Essa classificação, por exemplo, dos mamíferos, ela começa em 1693, né? Então, por algumas características de alguns cientistas, ao observar o reino animal ali, né, seres vertebrados, e tem outras classificações, como mamíferos, répteis, peixes, aves, por algumas características através. É claro que existe uma convenção, e aí eles, por essas características, depois veio questão de glândula, por obter glândulas mamárias, pelos. Então tem alguns animais, por exemplo, que não se enquadram em nada disso, mas são classificados como mamíferos ainda assim. Então o que acontece? Em muitas coisas, mas são classificados por não ter onde encaixar eles em qualquer lugar. Então essas características que foram estudadas por cientistas da época, 1693, é o que classificou os reinos, né? O reino animal em suas, cada animal em sua característica. Mas na época que Moisés falou aquilo, não existia uma convenção. Então tem que entender que não preciso separar. Não foi o Criador que falou aquilo. Moisés falou aquilo
E ele estava certo, porque não havia ainda um consentimento, uma convenção de homens para classificar os animais em cada reino, né? O reino animal em suas características. Então, a palavra hebraica utilizada por Moisés significa voadores. Então não é nem aves, voadores. Eram, na tradução literal da palavra que Moisés usou ao classificar os animais, era voadores. Portanto, ele apenas classificou os animais impuros que voavam. Não existia. Então, para você ver até onde chega a burrice desses ativistas neo-ateus, né? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é o Jó 20, se eu não me engano, Jó 26 ou 27, não lembro, que fala o norte. É porque eu não guardo muito capítulo de versículo. Então, eu não costumo gravar muito capítulos de versículos, porque eu prefiro ler, né, de forma ler ali inteira, de forma linear, para poder ter um conhecimento melhor das coisas. Então é impressionante o desconhecimento desses caras, inclusive da história, né, do que diz as Escrituras. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, né? Então eles costumam utilizar esse capítulo de Jó para tentar justificar o globo. Só que isso não pode, de maneira nenhuma, o que Jó falou, não pode ser caracterizado como um globo. Até porque no globo não tem essa coisa de estender o norte sobre o vazio. O norte é vazio, o sul é sobre o vazio, o oeste é sobre o vazio, o leste não é assim que funciona no globo? Não tem cima, não tem baixo, não tem esquerda, não tem direita, não tem noroeste, não tem leste, tudo é sobre o vazio. Então por que Jó deu uma característica especial para o norte neste versículo, né? Então no modelo da Terra plana nós temos uma característica muito importante justamente para o norte, que ele é o centro da Terra, no modelo da Terra plana. Então ele tem, na Terra plana, o norte possui uma característica, ele é o centro magnético. É por isso que as bússolas sempre apontam para lá. Ele está no centro da Terra. Então na Terra plana o norte possui uma característica, entendeu? É como se fosse o local mais vazio mesmo, estende o norte sobre o vazio. Porque, por exemplo, você tem a Terra, você tem um firmamento. Então, no sul, por exemplo, você está mais próximo. E o norte, ele é o mais isolado em relação ao firmamento, às estrelas e tudo mais. Então, na Terra plana isso faz sentido. Agora, como isso vai fazer sentido no globo? Estender o norte sobre o vazio, se tudo está sobre o vazio, né? E agora, na questão de suspender a Terra sobre o nada, no caso ele está falando que o Criador suspende a Terra, né? Ele está querendo dizer isso. Ele quem? O Criador do céu e da terra. Estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então a força que suspende a terra é o próprio Criador. No globo não. No globo a força que suspende a terra é a gravidade. Então é outros deuses, né? Então a característica do versículo já está completamente equivocada no modelo do globo. Então ainda quando fala o norte se estende sobre o vazio, porque realmente é o local central, o norte na Terra plana tem uma característica. No globo não, isso não faz sentido, porque tudo é estendido sobre o vazio no modelo da bola louca giratória a milhares de quilômetros por segundo, né, girando aí em torno do universo, em torno de si, em torno de todos os movimentos. Então tudo na Terra globo não tem norte, não tem sul, tudo é estendido sobre o nada. Na Terra plana não, que o norte é o ponto central, realmente mais isolado, inclusive das estrelas, devido à existência, né, o domo ele ser assim uma cúpula. Então o norte na Terra plana tem uma... Porque se fosse assim no modelo do globo, já falaria. Ele estende o norte, o sul, o leste, o oeste, o noroeste, sobre o nada, porque é assim que é. Mas Jó não. Jó foi claro e deu uma característica especial para o norte, que na Terra globo não faz sentido. E outra, e na questão de suspender, ele suspende a Terra sobre o nada, então é uma força divina, força do Criador, e não uma força de uma deusa chamada gravidade, toda uma lei toda montada em misticismo, ocultismo, cujo próprio biógrafo de Newton falou que ele tirou ali a lei da gravidade ao olhar o funcionamento do Santo dos Santos de Salomão, que foi o primeiro ocultista, né, que construiu altares para vários deuses, escreveu a Goétia, livro no qual dizia que comandava 70 demônios, por isso que Newton admirava ele, Newton, fundador da loja maçônica de Londres. Então quando você vê a característica da palavra, o problema é a interpretação errônea desses caras, não ter conhecimento histórico, não ter conhecimento da escritura,
e não adianta que eles nunca vão ter, né? Porque Paulo chegou a dizer, certa feita, ele disse assim, ele explicava, e o pessoal não entendia, ele disse, se é que você tem o Espírito, então se não tiver, jamais vai entender. Então é isso, gente, estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Tamo junto.